Boa tarde, Leandro. Olá, tudo bem? Tudo Está me bem? ouvindo? Tô ouvindo, acho que tá tudo certinho. Só chegar a câmera um pouquinho para trás aqui. Bom, vamos começar mais uma live do nosso ciclo. Vou começar apresentando o grupo. Meu nome é Bernardo. Eu sou membro do GPTP, Grupo de Trabalho e Praxis. É um grupo de coordenação do professor Rafael Belan da Comunicação, do Departamento da Comunicação, e da professora Lívia Rodrigues, do Departamento das Ciências Sociais. É um grupo que pesquisa temáticas relacionadas ao trabalho, e hoje a gente está recebendo um companheiro nosso, companheiro de América Latina, né, do Peru, o Leandro Rudas Medina, que é formado em Ciências Econômicas pela UNILA, mestre em Política Social pela UFES, onde eu atualmente curso mestrado, e ele vai falar sobre a economia de mercado e os efeitos da pandemia na população peruana. Nós já tivemos algumas lives com outros companheiros da América Latina, hoje é a vez do Leandro. O Leandro vai fazer uma fala de mais ou menos 50 minutos, uma fala bem maneira que ele preparou para a gente, e eu vou controlando o tempo aqui. A galera pode ir mandando perguntas no chat, que eu também vou anotando. E aí, se for o caso, a gente depois abre mais uma live para fazer o bloco de perguntas e respostas. Leandro, toca o barco. Tudo bem. Olá, boa tarde a todos, a todos, a todas. Eu preparei um texto no qual tentei colocar as ideias da apresentação de hoje, né? Tentando ser explícito. E como está no português, eu me ajudo mais com o texto, tá? Se eu não ver direto a câmera, saiba que estou lendo o texto. Então, vou começar. O Peru tem acumulado aproximadamente 30 anos de aplicação dos pacotes neoliberais. A correlação de forças no âmbito nacional foi insuficiente para conter a implementação desses programas, como tem se dado de alguma maneira no Brasil. Os pacotes neoliberais, embora foram ensaiados desde antes da década dos 90, têm sido fortemente implementados a partir de 1992. A aplicação desses pacotes foi acompanhada com programas de assistência sociais minúsculas e superestimadas, e também de uma forte repressão militar de toda a correlação de força que questione esse processo de implementação, dentro do período de ditadura que durou até 2000, e que essas duas formas, né, esses dois apoios, ainda compõem a manutenção desses programas econômicos de cunho liberal até agora. A reestruturação da produção nacional nesses 30 anos implicou a estrangerização dos setores mais importantes em termos de lucratividade e segurança de mercados primários e das grandes corporações privadas e públicas nacionais. Além disso, a incorporação e a ampliação do financiamento privado internacional a todos os setores da economia em qualquer dimensão, seja elas privadas, sejam públicas, e inclusive estruturas comunais. Tem atingido estruturas comunais. A força social que tem contestado, de certa maneira, contestado esse processo, são as estruturas comunais. Porém, com forte repressão dos movimentos camponeses e indígenas, estou incluindo tanto as comunidades camponesas como as comunidades indígenas. Os setores privados nacionais que, quando não estrangerizadas, foram se adaptar, entre aspas, de forma submissa à participação em conjunto dos capitais internacionais. Eu quero que vocês saibam de que eu divido a estrutura rural em três partes. Bueno, quatro seria, né? A grande monopólio, a pequena produção familiar comunal, aliás, rural, que não está envolvida na comunidade, que é diferente. A estrutura propriamente comunal, que é aquela que ainda mantém a estrutura comunal milenar, que tem uma estrutura muito interessante. E a estrutura indígena, mas não sei pela separação da estrutura comunal, que não estudei estrutura indígena, mas pelo nome. No Peru, diferencia-se por nome, comunidade camponesa e comunidade indígena. No caso do texto, estou misturando os dois juntos, comunidade camponesa e indígena, como se for um pacote só para uma ampla perspectiva, tudo bem? Até porque mesmo a comunidade camponesa são maiores e elas compõem estruturas de resistência muito importantes. As duas décadas desse século
as 2 décadas desse século atual, o Peru tem experimentado crescimento contínuo do PIB, o que representa a alta produtividade e, portanto, o aumento da intensidade do trabalho na produção no âmbito nacional como um todo. Tirando 2009, quando a crise eclodiu nos Estados Unidos, a crise dos Estados Unidos que atingiu o país, teve-se um crescimento médio de 7% a partir de 2014, até 2014, e a partir de 2014 até agora, acima dos 4%, um dos maiores crescimentos da nossa região. Quando consultado a taxa de crescimento do setor econômico em relação ao PBI, nós temos que o setor de hidrocarburos e minas são aqueles que têm tido uma produtividade acima dos 5%, uma taxa de produtividade de crescimento acima dos 5%, a agropecuária acima de 3,1%. E, bom, a manufatura, que é outra das importantes setores de crescimento, eles têm sofrido uma queda. No primeiro período de 2010, de 5,4% e atualmente de 1,7%, em queda ainda contínua. No caso do setor de produção de eletricidade, água, outros setores de serviços governamentais, que também são grandes e importantes, não têm sido incluídos para essa análise, dado que eles misturam investimentos, dívidas, pagamentos, transações e contabilidade, que contabilizam todo dentro do PIB, ainda porque eles apresentam também uma queda importante, mais quase da metade entre esses dois períodos, 2001, 2010 e o período posterior até 2016. Mas visto de uma outra forma, o mesmo quadro que estou trazendo da dimensão econômica, para que vocês façam uma ideia peruana, os principais produtos de exportação são prata, cobre, gás, petróleo, produtos de exportação como abacaxi, a tara, que é um tipo de planta feita para fazer tintas, lã de camélidos, têxtil, etc. E também produtos semifaturados, que são aqueles chamados da manufatura. São derivações destes como produtos ainda primários para a produção. A principal atividade produtiva está voltada à exportação. E olha aqui, nesse sentido, o Peru tem um papel na divisão internacional do trabalho determinada pelas relações do mercado internacionais e os capitais alocados no âmbito nacional. O que significa que a concentração de capitais, de alta tecnologia e de disputas de arranjo econômico tem se dado nesses setores, principalmente minérios, hidrocarburos e, inclusive, o que não coloquei e não está como um setor, e principalmente da rede de crédito e microcrédito, que permite o funcionamento da produção desses setores de menor participação do PBI, muitos que estão no comércio, de área de serviços agropecuários, porém que atinge, inclusive, na privatização dos programas sociais, chamados de investimentos nos programas sociais. Sem isso, o volume do financiamento de consumo... Não, e sem mencionar ainda o volume do financiamento do consumo familiar e do setor público. Então, eu estou mais ou menos fazendo um mapa de onde estão alocados os principais capitais e concentrar os principais capitais na produção peruana. Nesse cenário de concentração e centralização de capitais no Peru, existe mais de 70% da população, e aqui já vem a questão de trabalho mesmo, existe mais de 70% da população economicamente ativa alocada na condição de informalidade do trabalho. O microempreendimento voltado ao comércio e à produção primária, principalmente de alimentos e empréstimos familiares, são a principal forma de inserção dessa população nas cadeias produtivas. Nesse mesmo período, o microcrédito destinado às populações foi muito atrativo para os grandes fundos internacionais, com ênfase de concentração no espaço urbano, rurais. Ainda em 2009, por exemplo, no livro liberal da Árvore da Mostarda, publicado pela Universidade de San Martín de Porres, eles colocam explicitamente, falam, né, de 2000 a 2008, o setor de microfinanceiro ficou tão rico que ele atraiu os fundos internacionais como Blue Orchard Finance, dos Estados Unidos, da Bélgica, da Holanda. Bom, enfim, está mais ou menos a página 137 e 138. E também da Alemanha e da Europa, né, com a finalidade de investir naquele setor de ampliação de capitais. E elaboração de cadeias produtivas, né? Essa população de participação informal nas cadeias de valor, que é um pouco mais de 9 bilhões de habitantes, dos economicamente ativas, é grande, tem uma maior dependência direta do trabalho diário nas ruas, de pequenas lojas, de uma parte expressiva delas participam do comércio de camelôs e de empregos temporais ou por peça nas áreas urbanas.
Dadas suas condições de segurança de trabalho e de baixa condição de negociação salarial e empregatícia, necessariamente dependem diretamente dos ganhos a curto prazo para poderem subsistir. No caso da população rural, essas populações são trabalhadores por safra nas grandes plantações de exportação, principalmente no litoral peruano. Porém, os pequenos camponeses e as comunidades camponesas e indígenas estão, de certa maneira, dependentes das safras alocadas nas cadeias de produção de valor e logística de grandes e pequenas empresas de comércio. Essas estratégias de microcrédito para essas populações têm se diversificado em associações de produção e a inclusão a inclusão nos setores de produção, segundo a necessidade direta de encomenda desde o exterior. O que faz? Eles fazem planos de estudos preparados, por exemplo, nos Estados Unidos, e entregam diretamente à comunidade para saber o que elas vão produzir, em qual qualidade, quanto tipo de mercadoria, etc. Né? E eles se encarregam de todo um conjunto, de financiar todo um conjunto, uma rede enorme de logística, de varejo, etc., que permite que se faça a produção e chegue ao destino. Eu não me lembro muito bem, mas acho que em 2009 ou 2012, não me lembro muito bem a data, mas, por exemplo, o CARE Peru, pela USAID dos Estados Unidos, entregou 21 planos diretamente às comunidades mediante o Estado. Então, é mais ou menos essa forma como está se trabalhando, implementando tanto a garantia dos microcréditos quanto a produção de valor, não? Nas comunidades. Os últimos 30 anos têm sido importantes para reformas produtivas favoráveis ao capital, que embora ainda se reafirma como única alternativa ao emprego e melhores condições de vida da população, a economia como um todo, refletindo no PIB, em relação às condições do trabalhador, coloca essas afirmações mais no plano de marketing do capital. Assim, então, ao longo desse tempo de expansão do crescimento, aliás, da nossa organização econômica enquanto sociedade atual vigente, se tem uma estrutura muito delicada antes da Covid, que atravessa diferentes estruturas da fragilidade social da vida da população peruana. Vou colocar alguns dados que fazem um mapa, para vocês fazerem um mapa mental de uma vista panorâmica, mais ou menos para terem a noção de como estava a estrutura econômica, das condições de produção e reprodução da vida material da sociedade antes da pandemia, legalmente antes da pandemia, que na verdade é um mapa de como estão as condições da vida dessa população, desde uma perspectiva também coletiva. Assim como o PBI, que se refere a uma coletividade de produção, então eu vou fazer também um mapa coletivo daqueles diferentes sistemas no qual a sociedade vive. O sistema de saúde, no Peru existe, eu trouxe várias citações de diferentes lugares, beleza? Eu vou falar aspas e já sabem que é uma citação. Entre aspas, abre aspas. No Peru só existem 16 camas e 18 agentes de saúde por cada 10.000 habitantes. Nas instituições de saúde e uma carência de trabalhadores da saúde. Menores se comparados com o Brasil, Chile e Colômbia. Só os 5% do PIB é destinado ao setor da saúde, o mais baixo da região. Os vizinhos Bolívia e Chile destinam 6,3% e 7,8% anualmente do PIB. Fecha aspas. O gasto da saúde, em especial o público, é muito reduzido. O gasto que advém das famílias é excessivo. Está destinado principalmente à aquisição de medicamentos e serviços de diagnóstico. A disponibilidade de recursos apresenta enormes brechas regionais e a cobertura de seguro de saúde aumentou nos últimos anos, porém somente o do setor privado. Mais na frente vão aparecer mais dados sobre o estado do sistema da saúde, porque aparentemente a pandemia é só um problema de saúde. Então a dimensão dela vai perpassar necessariamente por elas. Então vamos conhecer mais na frente, beleza? Falo aparentemente porque a dimensão é bem maior e também porque a saúde não existe de forma separada da realidade. De maneira que podemos ver que a pandemia é realmente um problema econômico de magnitudes enormes que afeta inclusivamente a vida de muitas pessoas, tanto aquelas que se foram, aquelas que ficam com as dores da partida delas
e todos nós que ficamos com o ônus do processo da modificação da estruturação produtiva que está em curso e que a pandemia tem acelerado. Bom, o sistema de esgoto e de acesso à água. Abre aspas. Lima é a cidade da América Latina onde os pobres pagam 10 vezes mais pela água. $25 em média por mês para comprar água. Nas partes periféricas, fora dos custos, inclui também o duro trabalho físico de trazer e levar água até os tanques de depósitos familiares, naquelas montanhas periféricas, as favelas, né? Que também têm que ser limpados, além da longa espera pelo caminhão-pipa, ao qual essas famílias têm o único acesso, fecha aspas. Isso foi publicado no jornal BBC Mundo. Naquele mesmo relatório, eles dão voz à Lídia, que é uma moradora da favela, e ela revela que temos que poupar tudo o que conseguimos de água, inclusive temos que reduzir a comida dos meus filhos, porque não podemos viver sem água. Trouxe isso, fecha aspas, trouxe isso porque é uma realidade muito comum nas populações expostas à miséria e que compõem essa informalidade. Segundo a Oxfam, abre aspas, o Peru é um dos 20 países mais ricos do mundo em água, ricos no sentido de abundância. Porém, nesse recurso se encontra distribuída de forma heterogênea no território e não se destina necessariamente a lugares onde existe maior necessidade. No Peru, entre 7 e 8 milhões de peruanos e peruanas ainda não têm água potável, sendo que Lima é a cidade mais vulnerável, pois está no deserto. 1,5 milhões de habitantes não contam com água potável nem serviço de esgoto. Fecha aspas. A nossa organização econômica, nesse sentido, não permitiu, não viabilizou, não permite a satisfação dessa demanda. A realidade que trago traz evidências de que o mercado não aloca os recursos que se projeta ideologicamente, ou que se planteja. O salário. No Jornal e Comércio de 2016, em análise da progressão do salário nominal, diz, abre aspas, nos termos reais do salário mínimo, ele tem sofrido um deterioro de 10% desde 2012. Segundo o economista Farid Matouki, a capacidade aquisitiva da população tem se visto afetada, principalmente no incremento da inflação. Fecha aspas. As condições da vida do trabalhador, enquanto origem imediata do exercício do trabalho na produção, têm sido reduzidas. E se comparados com datas maiores de aproximadamente 50 anos, ele mostra, pois, uma curva negativa desde 1970, falo do salário real, de aproximadamente menos 50%. Na questão da desigualdade salarial e gênero, que implica na questão da desigualdade salário e gênero, né, daqueles dois índices, que implica a produção da metade da população que é feminina, cuja condição feminina é justificada para identificar a exploração delas e negociação da força de trabalho. Em novembro de 2019, o Instituto Peruano de Economia nos traz que, abre aspas, no Peru, por cada um novo sol, que é a moeda peruana, as mulheres recebem 0,72 centavos de novo sol. Em média, de 28% a 30% a menos. Se bem a informalidade afeta tanto a homens quanto a mulheres quase por igual, somente o 39,6% das mulheres têm emprego assalariado, se comparado com uns 51,7% dos homens. Ainda do 15,3% das mulheres que têm um trabalho familiar não remunerado, ainda se tem 15% das mulheres familiares que não têm trabalho não remunerado, e no caso de homens, 4,5%. E 4,9% das mulheres é trabalhadora de lar, né? Secretaria de lar, que chama-se aqui. A habitação e a moradia. Embora o setor de construção tenha crescido em média 8,9% na primeira década e 5% posterior a ela, estão nos índices do PIB essas informações, ao parecer elas têm se direcionado no âmbito produtivo, principalmente em infraestrutura. Porém, no artigo de Jesus Romero, na revista INBE, já em 2005, no que se refere à habitação do conjunto da população, já se tinha que entre aspas,
Abre aspas, o chamado déficit qualitativo é um elemento substancial do problema de moradia. Afeta os 74% da população, ou seja, uma grande maioria de casos das moradias já existem, porém em condições inadequadas para morar. Fecha aspas, segundo o INEI, o Instituto Nacional de Estatística e Informática, em 2007, abre aspas, os lares nas vivendas com déficit habitacional são principalmente do tipo nuclear, pai, mãe, filhos. Compreende 57,9%, equivalente a 1.162.000 lares. E do tipo extenso, que são mais pessoas, são 465.770 lares, aproximadamente 25%. E em menores quantidades de tipo unipersonal composto do núcleo. Sobre a dimensão do lar, observa-se que 343.738 lares estão conformados por 7 e mais pessoas, que equivale a 18,5% da população. E 866.536 lares têm entre 4 e 6 pessoas. Bom, que mais ou menos corresponde a 35% da população, beleza? Então, fecha aspas. Em abril de 2009, no Diário Econômico Gestão, aparece que, entre aspas, 1 de cada 4 inquilinos, pessoas que alugam a casa, atrasa o pagamento do aluguel. Do total de inquilinos que entram em atraso, o 70% foge sem pagar a dívida, segundo a Central de Informação de Inquilinos Morosos. Os 53% das pessoas procuram uma casa para alocar. Geralmente são jovens, menores de 35 anos. Pronto, tá bom por aí. Poderia continuar com o crédito de consumo pessoal, inclusive para o crédito habitacional, a crise alimentar, a desnutrição e doenças, a rede de pesquisa, o sistema de produção universitária voltada às condições sociais, o sistema de transporte, o sistema de segurança de rua, não sei, segurança mesmo populacional, os sistemas tecnológicos de comunicação concentrados em demografia, de forma centralizada, por exemplo, em Lima, pela procura de emprego, né? Etc. Mas já dá para entender a tendência e as condições da nossa economia, do resultado da nossa economia. E são esses dados reais que mostram de uma forma bastante confiável, se juntadas, as tendências da nossa organização econômica enquanto social. Essa que permite ou tem permitido, por exemplo, como um todo, parte fundamental, por compor a maior quantidade da população peruana nessas condições das cadeias produtivas do dia a dia e tem permitido esse crescimento do PIB de quase 21 anos que a gente tem acumulado. Eu pergunto, então, eu perguntaria, né, então, o que faz com que um vírus que tem um índice de contágio relativamente menor, talvez um dos menores, que contagia comprovadamente 2 a 3 pessoas, se espalhar? O que explica que a grande parte da população atingida pela morte desse vírus é composta por pobres? O que explica que, embora a quarentena rápida e imediata adotada no Peru, o vírus tenha se espalhado mesmo assim de maneira que crie esses fenômenos de pandemia, no caso peruano? Essa pandemia é um fenômeno predominantemente de saúde ou é um fenômeno predominantemente social? Todas essas respostas e variadas perguntas necessariamente vão passar por esse contexto de condição econômica social no qual estamos vivendo. Além disso, passa também necessariamente pela questão política, dado que a base da produção da vida material tem propriedade e ela está determinada pela necessidade e perspectiva de lucro. Isso é verdade, tanto que é admitido a oportunidade de negócios na pandemia como uma forma de sair da crise, uma forma natural. É natural assim, na teoria liberal, né? Então, as propriedades vão permitir ou não a capacidade de negociação do Estado e das diferentes instituições em função da contenção da pandemia na população, no qual vai estar necessariamente em função da perspectiva de lucro. É isso que está no fundo dos problemas da pandemia mundial em quase todos os países, porém, mesmo com tudo esse problema real, esse fundo real, a assimetria das cadeias produtivas da divisão internacional de produção desenharam no Peru a fragilidade particular que vemos agora mediante os dados. Nada saiu ao caso.
Todo esse cenário delicado que sustenta o lucro dos capitais que estão se produzindo na economia, que de certa maneira está nos limites da produção de vida do trabalhador e permite esse crescimento ainda positivo até 2009 de mais de 4%. E por outro lado, somar essas forças sociais contrárias manifestas no cansaço da população com a compra e venda de políticas econômicas e preferências de negociação dos governos anteriores e o atual propensos à corrupção, nos permite, então, poder entender o porquê o governo peruano é o primeiro país da América Latina em declarar a obrigatoriedade da quarentena. No dia 15 de março, 9 dias após do primeiro caso de infecção, já com 86 casos comprovados de infecção, se dá a quarentena obrigatória em todo o Peru. Sobre essas condições econômicas, estariam ameaçadas não só o lucro desses capitais. Lembre-se que estamos com uma perspectiva de crescimento ainda de 4%. Então, sobre essas condições econômicas, estariam ameaçadas não só o lucro desses capitais, ainda numa economia aquecida, mas aumentaria o descontentamento social que pode eclodir em disputas de classe muito importantes. Pesquisadores sociais já... por que tiro essa relação? Porque pesquisadores sociais já descreveram a participação de organização das Forças Armadas peruanas na contenção do descontentamento social desde 1950 e que tem durado até os nossos dias com maiores experiências adquiridas na contenção de populações em 1980 e ainda mais até 2000, nos anos 90, no confronto direto de protestos e derivações de levantamentos civis armados. Ainda mais a reação rápida do governo com a quarentena, enquanto explicação no contexto de ampliação das empresas privadas e dos sistemas de comunicação voltadas para a produção de informação, tanto pela via de créditos e microcréditos, também proporcionam ferramentas de prevenção para o capital. Dada uma preocupação de fragilidade econômica e o comportamento dos lucros numa economia ainda com mais de 4% de crescimento, e muitas das empresas comprometidas com finalizar suas negociações já comprometidas, não? Porém que poderiam ser ainda mais comprometidas no mediano prazo, no caso da crise pandêmica. Se dá essa tomada de decisão. A reação do governo foi relativamente rápida, se compararmos com a necessidade do capital em mensurar os custos e as perdas de uma possível quarentena e expansão da epidemia na Europa e nos países latino-americanos. Foi rápido nesse sentido, porque estava previsto, né? Estava vindo ao rolo. Além da quarentena obrigatória, foram adotadas medidas de suspensão de transporte aéreos, para vocês verem a dimensão da rigorosidade daquela toma de decisão. A suspensão do transporte aéreo, fluvial e terrestre, principalmente do exterior. A elaboração e difusão de prevenção pessoal de materiais de higienização e prevenção pelo distanciamento social foi rapidamente tomada. A formação do Comitê do Ministério de Saúde por epidemiologistas que permitiram elaborar formas de contenção pandêmica através de diferentes estratégias médicas. Um dia depois, 16 de março, a declaração do estado de emergência não demorou em ser aplicada, com a intervenção cada vez maior do Exército para efetivar a quarentena e evitar qualquer tipo de aglomeração, inclui também os movimentos sociais. Se tentaram ensaiar formas de não afetar muito a economia, dada a sua estrutura, de maneira que permita aliviar as famílias fortemente dependentes do comércio diário e os lucros das empresas, com propostas de alternância de gênero, para sair alternadamente um dia ou outro dia um sexo. Homens só, sei lá, de forma alternada de segundas a sábado, homens e mulheres. A permissão era mais para tratar temas urgentes que competem às famílias, porém não durou muito tempo para que as famílias obrigatoriamente tenham que sair, embora alternadamente para continuar as cadeias de valor nos quais elas são dependentes. Bom, eu não falo aqui as dimensões do problema daquelas leis, porque é um problema de gênero, que afeta principalmente as pessoas excluídas, LGBTs, que ia mais, principalmente, mas tem todo o problema imerso ali que requer a luta também, que tem a ver com os direitos de igualdade, a inclusão, né? Segundo o neumólogo Feliz Llanos, no Hospital 2 de Maio, um dos maiores hospitais de Lima, afirma no jornal Quarto Poder, abre aspas, que o sistema de saúde, só poderia aguentar 100... Não, se o sistema de saúde recebe 100 pacientes por dia, ele entra em colapso.
para vocês saberem a dimensão. Fecha aspas, o sistema de saúde já era enfermo, com pressupostos ajustados, salários congelados, salários atrasados, empregos e direitos laborais fragilizados, equipos obsoletos, compras manipuladas, carência de equipos de ventilação mecânica, oxigênio e pessoal de monitoramento contínuo, que tem a ver com a pandemia. Isso nem falar do pessoal itinerante, necessário para uma contenção dessas proporções, tal qual se apresenta desde janeiro nas experiências chinesas e fevereiro nas experiências europeias. Ou seja, já existia um catálogo de normas para poderem ser aplicadas, mas estava tão deficiente que não foi possível nesse sentido. Mas também estava a propensidade de lucro, então eram duas coisas ao mesmo tempo que entraram em conflito. A proposta e isso vai se ver agora. No final, eu retomar essa parte, porque esse vai se expressar agora, hoje. Estou tentando falar do professor Dirão. A proposta de manutenção dos trabalhadores de saúde no combate à pandemia tem que ver com o heroísmo na guerra contra a pandemia. Porém, na minha interpretação, e que é óbvio, no sentido de ver as condições materiais, existe algo mais profundo e determinante que aparece na entrevista no mesmo noticiário. Nancy, por exemplo, uma trabalhadora de saúde, ela expressa: minha mãe disse que deixe de trabalhar no que eu tenho estudado. Trabalha noutra coisa, ela me diz. Mas o único que eu sei é que eu tenho estudado para ser pessoa da saúde. Eu não sei fazer outra coisa. Fecha aspas. As ações do governo também têm a ver com o chamado de apoio internacional de médicos, apoio internacionais em matéria de oxigenação. Nesse sentido, o buraco, né, a carência toda, tem tentado ser sido compensado com a ajuda internacional. A repentina quarentena deixou atrapadas a populações de outras regiões em diferentes cidades peruanas, principalmente Lima, a capital peruana, que concentra aproximadamente o 30% da população num território de apenas 1% do total peruano. O aumento do desemprego, os atrasos de aluguel engrossaram a necessidade das populações em voltar para seus lugares de origem. Para o 26 de abril, o jornal Ojo Público traz que, entre aspas, se tem 167 mil pessoas em Lima que procuram o retorno para suas regiões de origem, porém que até agora somente tem conseguido transferir 5 mil, menos de 3%. A carência de condições de vida, deixa eu ver, a meia hora já. A carência de condições de vida e de emprego reforçariam a essas populações a empreender a migração a pé, dormindo nas ruas, comendo e bebendo o que puderem. Embora a quarentena estava vigente, o estado de emergência também se viu forçado a criar exceções pela correlação de forças dessas necessidades migratórias daquelas pessoas, organizadas em redes sociais, que pressionaram o governo para prover de condições de proteção na pandemia e de ajuda humanitária para que eles consigam retornar a seus lares. O governo central e os governos regionais estabeleceram, no marco dessas pressões sociais, vivendas itinerantes, víveres de alimentação e composição de ônibus, com preferência para aquelas populações mais vulneráveis, né, que estão na migração. Contudo, bastante deficitária. Muitas dessas pessoas voltaram realmente a pé, algumas com carona, alguns por meios privados, algumas ONGs também se apresentaram como ajuda, mas existe uma carência gigante não só de coordenação entre o Estado e as regiões do interior, senão de condições mesmo econômicas, que foi privado, no caso, né? Privado do Estado. Bom, na economia privatizada, desde a saúde, salários baixos e dimensão do atendimento público, as famílias são obrigadas a manter os cuidados dos seus enfermos pelo Covid dentro das suas casas, caindo sobre elas os custos dos cuidados, os medicamentos e os testes privados. Segundo o Ministério da Defesa, o país precisa de 173 toneladas de oxigênio em julho. Porém, em junho, porém, o país apenas produz 20% desse volume. Então, foi declarado pelo governo o produto como um interesse nacional e ele ordena a compra de 25 milhões de dólares para suprir a demanda. O valor, fecha aspas, o valor do ar medicinal oscila normalmente, antes da pandemia, entre 15 e 20 novos sóis.
Normalmente, porém, nos tempos de pandemia, ele chega a 500. Segundo várias denúncias, o preço do cilindro de oxigênio de 10 metros cúbicos no mercado ilegal tem chegado a 6.000 sóis, como um ataque especulativo, né? Numa sociedade, numa, soci, numa economia crítica, a especulação é o pão de cada dia. Não só nós, nos períodos de pandemia, porém, tudo que está entendido como uma oportunidade de negócios se efetiva como oportunidade de negócios, mesmo na especulação. Em certa medida pela oportunidade, principalmente uma população que não consegue sequer satisfazer suas necessidades mais fundamentais. No governo, uma das primeiras medidas de tratamento da pandemia tem sido a implementação da ivermectina e a cloroquina, como tratamento de situação crítica ou de uma forma de medicina de guerra contra a pandemia, ou praticamente como de situação de desespero. A ivermectina, fruto de estudos in vitro de células animais, direcionado à produção de medicamentos veterinários, sem testes comprovados em seres humanos, ainda pior, sem testes comprovados de Covid em seres humanos. Ambos medicamentos sem evidência comprovada nos testes de Covid, embora em junho foram realizadas denúncias de diferentes entidades universitárias e instituições médicas, tanto dos Estados Unidos como do Peru, encontra esses medicamentos. O governo não retirou do tratamento, ele continua desde o início da primeira quarentena. Por outro lado, não existe, ao mesmo tempo que não foi tirado, não existe acompanhamento do corpo de saúde de pesquisadores no tratamento efetivo da cloroquina nem de invertermina naqueles doentes nos quais são aplicadas, de maneira de conhecer a evolução da efetividade do crescimento, no crescimento da pandemia. Porém, a manutenção do medicamento como recomendação pelo uso do MINSA, que é o Ministério de Saúde, tem provocado o uso descontrolado, principalmente nos grupos religiosos e municipalidades, como uso profilático e preventivo. Os médicos, contrários ao uso, alertam da promoção à automedicação pelo Estado, dado que ele coloca um medicamento que não tem nem resultados efetivos direcionados ao propósito que está se tendo, para o uso desses medicamentos. Os processos já apontariam ao ocultamento de interesses, ou seja, esses processos, na perspectiva, ocultam processos e interesses econômicos por detrás, na manutenção desses medicamentos, que tarde ou temprano vai se demonstrar de forma mais detalhada. A economia peruana está tão arraigada e comprometida com o setor privado que tanto a estrutura institucional de saúde de governança está descentralizada, de maneira que facilite a negociação de investimentos privados diretamente nas regiões e nas instituições entre o setor privado e as regiões menores. O setor de saúde, por exemplo, mostra uma carência de homogeneização das guias e protocolos de combate à Covid. Assim, se observa diferentes formas protocolares, tanto do setor privado e público, como das Forças Armadas. Aponta Fiorella Crappi, médica infectologista e investigadora no Ojo Público. Em setembro. Isso significa um fracionamento do sistema de saúde e uma desarticulação como um todo estatal. Da mesma maneira, os governos regionais que atendem às necessidades tanto dos migrantes como no atendimento na saúde regionais contam com assimetrias em condições de atenção, recorrendo-se à alocação de áreas privadas, por exemplo, hotéis, para conter a pandemia. Ou seja, não existe tanto condições materiais para efetivar a pandemia pelas regiões por separado, e também não existe o efetivo transferência de dinheiro para efetivar processos de pandemia. É tudo tipo um desastre nesse sentido. Passando 75 dias de início da quarentena, o país encontra mais de 8.000 casos comprovados por dia. É aproximadamente 1.200.000 habitantes que perderam seus empregos, convertidos em comerciantes e camelôs. Agora convertidos em comerciantes e camelôs. A flexibilização da quarentena em julho tem colocado toda essa população relativamente contida às ruas, de maneira que lotaram os sistemas de transporte. O ditado mais superior dessas populações tem sido, abre aspas, ou adoeço com Covid ou morro de fome, fecha aspas. Nessas condições, metade da população peruana exige a quebra da quarentena por volta às atividades econômicas. A migração às áreas rurais é uma das fortes alternativas para os que ainda têm familiares, que provoca conflitos no interior peruano.
Assim, por exemplo, a situação das comunidades camponesas e indígenas tem se visto ameaçado pelo contingente migratório de anteriores famílias que foram abandonadas, que abandonaram essas regiões. Embora, contrariamente, exista conflitos de produção e suministro de alimentos, estes também são considerados como fortalecedores da produção no mediano prazo. Porém, também compõem o fortalecimento da produção das cadeias produtivas, ao qual também estão vinculadas as comunidades. A pandemia coincide com o período da colheita das áreas andinas e amazônicas, ainda bem nesse sentido, o que tem permitido, de certa maneira, a continuidade do suministro de alimentos no âmbito nacional. A produção familiar e a produção comunal é responsável por mais de 70% do subministro da alimentação familiar nacional. É por isso que, inclusive, quando pergunto às pessoas, ou se investiga, o preço dos alimentos não tem variado tanto como no Brasil. Porém, a sua relação na produção nas cadeias de valor, controlados e financiados pelos fundos de investimento internacional privado, através das diferentes redes de microfinanciamentos, ONGs, cooperativas de crédito, caixas de crédito rural, assim como as instituições de Estados apoiadas pelo Agrobanco e a COPEM, que é o Banco de Desenvolvimento, e as plataformas e programas sociais de inclusão ao crédito e desenvolvimento rural, têm dado ao pequeno produtor o último eslabão da cadeia produtiva. Na relação do trabalho. As condições de apropriação são muito desfavoráveis para ele. Assim ainda, em 2015, por exemplo, ou seja, antes da Covid, em 2015, as cadeias produtivas da quinoa, direcionadas sobre as cooperativas de Apoco, que são as cooperativas, que é a Associação de Produtores de Quinoa, uma organização na região de Ayacucho, no interior peruano, no interior andino peruano, se observa que a proporção assimétrica entre a produção de valor e a apropriação de valor por esses pequenos agricultores é muito desnivelada. Abre aspas, enquanto a distribuição do valor agregado, o produtor gera maior valor de toda a cadeia produtiva, aproximadamente de 27%, devido a que faz a entrega de um grão com baixos estándares de qualidade, ou altos estándares de qualidade orgânicos e com características próprias andinas da região. Porém, como se mencionou anteriormente, seu benefício é apenas de menos de 5%, o que reflete a assimetria na produção da inserção das cadeias produtivas. Isso ainda em 2015. Tá? Porém, as comunidades camponesas indígenas têm uma organização própria, embora vinculada às cadeias de valor, que lhe permitem, de certa maneira, participar da correlação de forças na produção e optar, em certa maneira, por uma produção interna, que parte das suas necessidades, de uma produção interna de parte das suas necessidades de vida material. Porém, de maneira cada vez mais fragilizada, dada a incorporação das cadeias de valor, que no período da pandemia estão comprometidas tanto com a questão nacional de continuar abastecendo com as famílias peruanas, quanto da própria necessidade de complementar ou realizar as mercadorias produzidas fora da comunidade, são também parte das suas necessidades. A contenção da Covid, as comunidades têm utilizado nas suas organizações internas comunais com a finalidade de mediar e pressionar nas negociações com as empresas do Estado, tanto de acesso à ajuda médica profissional e a provisão de testes para a contenção da Covid. Porém, na falta de plano de emergência de contenção por parte do Estado, que ele chegou bem tardiamente, aliás, a reação do Estado imediato foi rapidamente mais para os locais urbanos, onde se concentra grande parte da economia. E no caso de estruturas dos minérios, por exemplo, tem muitas denúncias que eles não têm nem sequer adotado as medidas de prevenção com seus pobladores, e tem muitos pobladores que denunciam que eles estiveram alocados nos próprios lugares de trabalho, na mina, porque está aumentando a população. Mas isso também tem sido uma disputa de interesses entre trabalhadores capitais. Porém, na falta de emprego emergencial de contenção por parte do Estado, as comunidades têm optado por fechar as fronteiras.
montar estruturas de vigia, utilizando as suas rondas camponesas diurnas e noturnas, também a elaboração de um conjunto de informação e seguimento rigoroso dos cuidados dos doentes e de prevenção da Covid. E tem exigido ao Estado a elaboração de cartilhas e informações nos diferentes idiomas sobre os cuidados pessoais e familiares mínimos, dado que a disputa de exigências de alimentos, roupas e abrigos e insumos para a contenção dos doentes também são necessários. Ou seja, existe uma contenção de correlação de forças cada vez maior. As comunidades indígenas, entre abre aspas, integram um dos setores com menos acesso aos serviços básicos. 48% têm acesso ao sistema de esgoto e água. Mais de 30% não possui água potável permanente e de qualidade. 75,4% não têm acesso sequer aos serviços de saúde. Fecha aspas. Entre estratégias adotadas pela comunidade camponesa indígena, além de fechar rapidamente as fronteiras de entrada e aplicar severos castigos a quem desacata as regras de contenção familiar dentro da comunidade, todas essas regras foram combinadas em assembleias comunais, de como eles vão gerenciar, independentemente, a Covid, a propagação da Covid. Tem a ver com... mas, entre outras medidas adotadas, tem a ver com a organização etária das relações fora da comunidade para salvar os grupos de risco. Ou seja, somente pessoas entre 18 e 35 anos, por exemplo, podem realizar tarefas de cuidados em relação da comunidade com o exterior, e somente um membro por família. Além da separação dos cuidados doentes e os cuidados que têm a ver com eles, né, nessa faixa etária. Então, eles têm se organizado de maneira que tem, de certa maneira, efetivada a não propagação da Covid dentro da sua estrutura econômica. As comunidades têm também implementado banhos de vapor ou uso contínuo de medicina tradicional, andina para aumentar a imunologia e reduzir sintomas da Covid. Segundo a coordenadora da Organização Indígena da Cuenca Amazônica, por exemplo, abre aspas, muitas das comunidades, tanto andinas quanto amazônicas, têm realizado um conjunto de ações recíprocas de distribuição de alimentos entre os nativos para fazer frente à pandemia, fecha aspas. A organização comunal, isso é muito interessante, ela é planificada. Entrega condições à comunidade de poder compartilhar a produção, sem a necessidade de transformar elas em mercadorias. Principalmente para as áreas comunais com as quais elas têm relações de produção comunal, que envolvem um intercâmbio direto de trabalho e de propriedade comunal da produção. São próprias da estrutura comunal. A produção comunal, dado que a pandemia tem caído no período de colheita, tem se organizado com muitas instituições sociais para se relacionar com o Estado e as diversas empresas e ONGs, com a finalidade de veicular a produção nas cadeias logísticas do mercado. As diversas comunidades camponesas e indígenas têm se visto mais comprometidas política, moral e economicamente com as cadeias de valor na crise da pandemia. De maneira que o contexto da pandemia, embora por um lado permite a realização da produção comunal destinada ao mercado, por outro lado também permite o aprofundamento das relações do capital em curso com a construção de com a implementação de cadeias de valor e os pacotes tecnológicos de controle produtivo das cadeias logísticas e produtos, assim como os capitais que envolvem a produção comunal direta ou indiretamente dentro do contexto da estrutura produtiva. Isso daqui da produção comunal direta ou indiretamente tem a ver com que a produção direta tem a ver com todo o sistema de relações de produção comunais que envolvem a produção de mercadorias. A indireta são aquelas que envolvem só a produção comunal mesmo. Então, de qualquer forma, vários insumos e ferramentas precisam ser do lado da produção capital. Porém... Leandro, 10 minutos, sim. Tá? Tá. Já termino quase. Faltam 2 parágrafos. Então, certo é que o contexto da pandemia, que é o mesmo de ser que a crise do capitalismo, pois a pandemia, o efeito dele, leva à reestruturação econômica com a finalidade de permitir o impulso do crescimento, e que é o crescimento dos lucros acumulados, no qual envolve diferentes estratégias de contenção das correlações de forças com diferentes aparelhos estatais, midiáticos, de produção, morais, que tem colocado até agora em vantagens mais para o capital como um todo.
Essa vantagem se percebe, pois, ao ver que a massa crescente de trabalhadores desempregados coloca-se em desvantagens na capacidade de negociação dos salários no conjunto salarial de todos os trabalhadores, de maneira que permite a flexibilização da correlação de forças, em certo modo, com vantagens do capital. Assim, nas comunidades camponesas e indígenas também, a reestruturação dos mercados com aparelhos tecnológicos que aceleram a produção permitem também acelerar a sua implementação, a produção de valor e a transferência de valor comunal, colocando esta sobre maior condicionamento do capital na reprodução das suas próprias condições de vida. Assim, por exemplo, as empresas comunais, por dizer, nas áreas mineiras, estão implementando junto ao capital a participação dos lucros das comunidades nos lucros das empresas, de maneira que a sua participação de produção esteja comprometida com os lucros empresariais. É claro que, historicamente, essas negociações têm sido de formas simétricas, né? Esta relação, então, tem sido a estratégia, por exemplo, que tem pressionado, junto com as comunidades, a abertura da produção nas minas. E condicionam a estrutura de produção comunal da pandemia, em contrapartida, né? A contenção que a comunidade está tendo, ela entra em conflito. Para o 4 de setembro, já semana passada, o Peru tem apresentado mais de 6.700 mil casos comprovados de Covid, 29.400 mortos. Com isso, ele é o segundo país do mundo em proporção populacional e taxa de óbitos a ser mais afetado, e o primeiro Latinoamérica. Eu não vou entrar em divergências de casos de confirmados de Covid e proporção de doenças respiratórias anuais, beleza? Porém, é de longe de se esperar que uma economia em crise, já anteriormente à Covid, e todas as esferas que provêm as condições de vida de grande parte da população, a Covid tenha sido apenas uma isca de fogo no palhar fragilizado. Olhando em comparação latino-americano, que eu fiz um quadro para conhecer mais ou menos qual a dimensão dela, o Peru é o 7º país mais populoso da América Latina, sendo que tem uma população por volta de 33 milhões de habitantes, muito longe do México, do Brasil, inclusive dos Estados Unidos, que eles têm 129 milhões, o Brasil tem 212 milhões de habitantes, na cifra de 3, praticamente, né? O Peru apresenta uma proporção, porém, de uma faixa decimal bastante minúscula. Porém, olhando a quantidade de mortes, ele tem quase a mesma quantidade de óbitos, no dia 4, que o Brasil, apenas diferenciando-se por 200 mortos a mais a favor do Brasil. 126.659. O Brasil tem 126.834. Curiosamente, todos os países que integram o bloco de integração do Pacífico estão na liderança de contágios da Covid. Inclui a Argentina, que teve recortes contínuos dos programas sociais anteriores, e o Brasil, que apresenta políticas contrárias à contenção da pandemia. O que explica que o Peru esteja na liderança total de todos esses blocos é justamente essa organização econômica de mercado que fragiliza muito as condições da populacional, e ainda mais do que as experiências chilena e colombiana, que, em certa maneira, essas economias tiveram incentivos estratégicos do ponto de vista histórico da correlação de forças nesses países e na região, dos capitais e desenvolvimento industrial comparado com o Peru. Embora esses países também apresentem fragilidade, como toda a América Latina, né? Então, é isso o que eu tentei trazer, tentei explicar em parte o que diferencia, o que permite explicar o surto enorme, especificamente no Peru, a partir da estrutura econômica como está, como o Estado tem implementado as suas medidas e como a população peruana, os trabalhadores, têm lidado com os efeitos tanto da crise econômica como das medidas tomadas pelo governo. É isso. Muito bom, Leandro. Excelente. É uma fala de uma profundidade extrema. Eu vou abrir agora outra live para você responder as perguntas. Tem umas perguntas da professora Lívia, eu também vou te fazer uma pergunta. Pessoal, não sai daí, entra na próxima live e pode trazer perguntas também para a gente discutir aí. Eu vou encerrar agora e já abro a outra, ok? Tudo bom. Vou pegar uma água. Isso, até logo.